Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje será proferida pelo nosso amigo e irmão em Cristo, Rossandro Klint. O tema da palestra: as mudanças na vida vêm de nós mesmos. E realmente, meus irmãos, as mudanças elas vêm de dentro de nós. Então, que hoje possamos refletir, em cima da fala do nosso amigo Rossandro. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar, a nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com os melhores conselhos. Senhor Jesus, gratidão ao mentor da nossa casa espírita Caminho da Luz, gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto cuidado. Amigo Jesus, que possamos, Jesus, fazer uma reflexão em torno do que o nosso irmão vai falar. Nós te pedimos ainda, Jesus, que abra o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que será falado essa noite. Que só o Espírito Santo de Deus nos faça companhia enquanto estivermos assistindo a palestra, pois esse momento é muito especial. Então, Jesus, eu te convido, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. E a gente vai falar sobre um tema hoje, ouvir e preparar-se, e me concentrar em algumas passagens do Evangelho, para que a partir daí a gente possa refletir. A primeira coisa que eu queria falar é que existe uma propositura de Jesus, que Elton na palestra diz que entre os vários títulos que a gente dá a Jesus, o de professor seria o mais adequado, uma vez que ele, como professor, repete a lição, tem paciência, tem didática, mas como professor, ele cobra a prova. Porque muitas vezes, nos dias de hoje, a gente tem achado que, diante do relativismo moral que existe no mundo, qualquer comportamento é conveniente, porque afinal de contas Deus é muito bom, muito misericordioso e depois no final tudo vai ficar bem. E essa crença infantil de que eu posso fazer qualquer coisa, ter qualquer comportamento e depois tudo vai ficar bem, tem levado muitas vidas à ruína. Porque na verdade Jesus veio para dizer muito pelo contrário, que era porque as pessoas viviam assim ou achavam assim que o mundo estava em desordem. E a grande questão todinha do mundo judaico é que o mundo judaico foi o primeiro que, além de ser um povo que acreditava no único Deus, foi o povo que mais se submeteu à disciplina espiritual, à obediência. E exatamente porque era um povo que submeteu à obediência e à disciplina, conseguiu conquistar uma coesão de cultura e de raça tão forte que impressionou aquele mundo. Porque observe, o mundo judeu perto do mundo romano, do ponto de vista geopolítico, econômico, social, era nada. Era mais uma das inúmeras possessões que eles tinham. O mundo judeu, olhando pelos olhos do mundo, não tinha a menor importância, relevância ou, acreditar-se-ia, não teria jamais o menor impacto sobre o mundo inteiro. Não poderia uma tribo mais invadida, um lugar mais invadido, imaginar que teria um impacto tão profundo. Mas a identidade formada a partir do monoteísmo de Moisés, trazendo a ideia de um Deus único, mas sobretudo um Deus que é misericordioso, sem sombra de dúvidas, um Deus bom, sem sombra de dúvidas, amoroso, inquestionavelmente, mas que tem leis que não são mudadas ao bel prazer de nossas vontades. E é exatamente esse sentimento de obediência e que foi vivido a partir de muita dor no momento em que eles se distanciavam dessa mensagem de obediência, dessa mensagem de entendimento, de coesão moral,
eles se sentiam abandonados, eles tinham que ir para o deserto para se reencontrar como povo, para se reencontrar com Deus, para se reencontrar como cultura, que fez com que eles criassem uma coesão tão grande que eles puderam impactar a história humana, porque a partir do judaísmo se prepara o solo para a vinda de Jesus. E Jesus diz que nós somos o sal do mundo e somos a luz do mundo. Costumeiramente a gente entende sal como algo que dá tempero à vida. Mas existe uma acepção que muitas vezes nos foge ao analisar o porquê Jesus usou sal. Nós sabemos que, na época, a Judéia da época, ela estava numa condição próxima que a gente vai ficar se não tiver chuva, sem energia. E como não tinha energia, não tinha geladeira. E como não tinha geladeira, só tinha uma forma de preservar os alimentos, especialmente a proteína da carne, salgando. Então, o principal objetivo do sal não era temperar. O principal objetivo do sal era evitar que a carne se corrompesse pelo apodrecimento precoce. Então, o grande objetivo de Jesus dizer que nós somos o sal do mundo e a luz do mundo é deixar bem claro que a grande tarefa daquele que se alista no entendimento de que o Evangelho de Jesus é uma proposta para a própria vida é que essa pessoa se torne alguém que aonde esteja seja elemento de evitação da corrupção. Que ela seja alguém que marque, que aonde ela esteja, ela se destaque pela correção. E a grande questão que a gente vê nos dias de hoje, em todas as religiões, é o convertido versus o aderido. Temos em todas as religiões, e eu vou me ater particularmente ao mundo cristão, já que o mundo muçulmano, judeu, o mundo hindu e o budista aí demanda muito entendimento que eu não tenho. Mas no mundo cristão, e eu converso com pastores, com padres, amigos, inclusive parentes, e a gente percebe a mesma sensação. Nunca se buscou tanto a Deus nos templos religiosos e nunca estivemos tão distante de Deus. A busca hoje se dá a partir de sensações. Eu adorei o culto, louvei, foi maravilhoso, saí leve. A palestra foi ótima, tomei um passe com uma pessoa assim que eu chego a sentir energia. Esse cara mexer muito na mão, você sente que esse cara tem energia. Só quero tomar passe com fulano. Eu fui para a missa, aí foi bonito, tal, as criancinhas depois cantaram no final, saí tão leve. É a ideia de que o lugar me provoca uma leveza que quem tem que provocar em mim sou eu, não é o lugar. O lugar me aponta caminhos para construir essa leveza. Como disse um amigo meu querido, que está aqui, Otávio, quando a gente estava fazendo o estudo do NEP, o grande objetivo de Deus permitir a destruição do templo de Salomão foi para que os homens entendessem finalmente que o templo não se constrói fora de si, mas apenas dentro de si mesmo. Só ficou um resto de muro para se lamentar, mas lamentar-se para saber que o grande motivo foi de queda para que dentro se construísse o verdadeiro templo. Portanto, hoje, vivemos um relativismo moral sem fronteiras. Era muito claro o que marcava as coisas no passado. Hoje nós percebemos que a demarcação de fronteiras entre o masculino e o feminino, entre o correto e o incorreto, entre a luz e a sombra, está num processo de diluição tal que muitas vezes você não sabe diferenciar um que se diz seguidor do Evangelho e o que diz que nem acredita no Evangelho. Observe a conduta de um jovem espírita, de um jovem evangélico, de um jovem católico e de um jovem que não professa fé nenhuma ou que professa meia boca, como a gente chama aqui no Nordeste. Qual é a diferença de um jovem que é evangelizado no centro espírita e está no colégio? Ele consegue ser sal na turma dele, ele consegue impactar através de uma conduta de coerência, de compromisso com a educação, de forma que ele seja visto como alguém que deve ser imitado, ou ele, para não se sentir excluído, se comporta como todo mundo, faz as mesmas piadas, a prática do mesmo bullying, mas está aqui no domingo para a evangelização infanto-juvenil. Nós, como profissionais, o que a gente faz no ambiente de trabalho? Será que nós impactamos os vizinhos? As pessoas da nossa rua, da família pelo menos? As pessoas nos têm como uma referência de procurar refúgio, orientação, paz, harmonia, aconchego, acolhimento? Ou nós somos mais um a mostrar desequilíbrio, descompromisso, sem querer escutar,
conectado com o smartphone enquanto um parente está do nosso lado, na nossa casa, quando vem nos visitar, e a gente, pois é, fulano, fica no WhatsApp. E quando está no WhatsApp, o que é que a gente mais compartilha? Vídeos edificantes ou as piadas do momento que a gente consegue mandar para 50 pessoas rapidamente? E botar um monte de carinha, kkkkkkkk. E a gente vai percebendo que os dos mais gestos, mais significativos, aos mais simbólicos, aos mais simples, ao tecnológico, nós vivemos nos afastando constantemente daquilo que Deus propõe para a nossa vida. E quando tudo dá errado, a gente procura, num final de semana, em algum culto particular que a gente simpatize, ter paz. Seja na missa, seja no centro espírita, seja no culto. Alguma coisa que me dê uma sensação de, eu gostei lá, eu me senti bem. Mas entendendo que, na verdade, esse estar bem é de um cotidiano, não de uma prática final de semana. Por isso nós temos aquela previsão de muitos acadêmicos nos anos 70, quando numa reunião famosa disseram que ao final do ano 2000, todas as respostas que o ser humano precisava seriam dadas pela ciência. Ao final do ano 2000, as conquistas do mundo científico seriam de tanta vulto que Deus seria desnecessário, porque a ciência teria respondido a todas as questões da ordem do dia da raça humana. 2015, templos religiosos abarrotados de todas as expressões de fé, e ao mesmo tempo, um momento em que não os políticos do Brasil, porque é muito fácil fazer isso, mas a nação brasileira se encontra em processo de corrupção moral. Tão fácil apontar, fazer panelaço e esquecer do meu compromisso pessoal diante da vida e do cotidiano da minha existência. A grande característica que marcou a vida dos primeiros cristãos foi um testemunho tão evidente que um historiador romano, se eu não me engano, Tertuliano, disse que cada cristão que morria gerava mais 10. Era um exemplo tão profundo que, ao invés de o combate mortal gerar fruto, muito pelo contrário, multiplicava. Isso impactou, porque os imperadores romanos perceberam que não adiantava matar e pararam de matar depois dessa escrita histórica de Tertuliano, que não adiantava, que era pior, que aí era que as pessoas aderiam, mas elas não aderiam só porque alguém foi lá e morreu, ou foi para uma cova de leões. Não, é porque as pessoas, elas entendiam de uma forma tão constrangedora a mensagem de Jesus, que não havia uma outra opção que não passar por um processo de conversão. A conversão é quando você pensa, a criatura velha que até hoje existia antes de conhecer essa história deste homem e a proposta dele para a minha vida, não cabe mais em mim. Claro, não vai ser hoje, amanhã ou depois de amanhã que essa velha criatura vai embora. Mas eu decidi que a partir de hoje não cabe mais em mim essa criatura e uma criatura nova tem que vir. E para isso eu preciso passar por um processo de expurgo. Para isso eu preciso passar por um processo de distanciamento. Para isso eu preciso passar pelo meu deserto pessoal. Para isso eu tenho que me desidentificar com o que todo mundo diz que é normal. Porque na verdade, e aí aqui é um trecho do Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 1, uma fala do próprio Jesus, transcrita pelo evangelista: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Ou seja, eu vou deixar alguns alertas para, caso você de fato queira vir e seguir isso aqui que eu estou propondo para a sua vida, não é porque é bonitinho, nem porque eu quero, nem porque eu quero um culto pessoal, porque eu não sou uma celebridade querendo autógrafo seu, querendo dar autógrafo para você. Não, eu tenho uma proposta para a sua existência, mas caso você queira vivenciar essa proposta na sua existência, eu queria dar alguns avisos do que pode vir a acontecer. Algumas coisas muito claras, porque no momento em que você de fato se diz e vivencia, porque se dizer, muitos se dizem. Hoje nós temos o crescimento do mundo religioso em todas as recepções, para todos os lados. E nunca se buscou tanto a Deus e nunca se viu tanta distância entre a busca e a prática das pessoas. Há incoerência entre aquilo que eu professo e acredito e aquilo que eu pratico e vivencio. E eu não estou falando nem do que a gente faz no oculto em casa, sozinho na internet. Não vou chegar nem a esse nível. Eu falo do que a gente faz enquanto expressão de religiosidade do final de semana, chamando de irmãos, vindo para um estudo, baixando a cabeça na hora da prece. E o que a gente faz no cotidiano da vida? Quando a gente sai daqui e vai para a universidade, para a escola, para o trabalho, para o convívio familiar.
O quanto tem de oi, meu irmão, boa noite? E o quanto em casa, no trabalho, no estudo, são pessoas que se comportam como todas as outras, tão iguais àquelas que nunca nem ouviram falar de Jesus. Daquelas que acham que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, é uma música de Renato Russo. E não uma carta de Paulo. De tão superficial que é o conhecimento do Evangelho. E aí, esse comportamento igual a qualquer um quer ter um tratamento da espiritualidade diferente de todos os outros. Eu me comporto como todo mundo, mas quero ter um tratamento VIP. Eu quero que minha vida seja tranquila, serena e abençoada, e nada eu faço para que isso aconteça. É, na verdade, o que a gente identifica como uma preguiça normal. Eu conversava com um amigo meu, que é endocrinologista, e ele me contava uma história. Eles não são da coisa que mais me revolta hoje na minha profissão, é que as pessoas não chegam no consultório para emagrecer. Elas chegam no consultório para serem emagrecidas. Elas querem que eu as emagreça. Elas não querem seguir um roteiro para que elas emagreçam. Aí eu pensei, isso vale para tudo na vida hoje. É igual você chegar numa religião, eu quero sentir paz, me dê paz. Chegar num terapeuta, eu quero ser normal, me ajude, me torne normal. Até esse conceito nem existe, mas me torne mais zen. As pessoas querem que as coisas venham de fora para dentro. Elas querem sentir uma paz no final de semana, elas querem ser emagrecidas, elas querem que você provoque paz, elas querem ser escutadas, mas elas não querem ouvir, elas não querem compartilhar, elas não querem estar juntos. E aí, um monte de pessoas superficiais, vazias, com todo esse simbolismo que as redes sociais podem proporcionar, milhares de amigos cuja a quantidade real de amigos de verdade é muito pequena, e a Universidade Alemã teve um cuidado de fazer uma pesquisa mundial sobre, por exemplo, o Facebook, e detectou que 87% das pessoas que estão na sua rede de amigos têm ódio de você e lhe inveja. E tudo que você posta é motivo de desgosto, de angústia e de decepção por uma vida que você ostenta e que a pessoa não tem. Tem até um desses figurazinhas que a gente recebe, eu recebi uma que era assim, conta no Facebook, 5.000 amigos, dia do velório, a mãe, o pai e o irmão. A incoerência. Procuramos profundidade, mas vivemos numa relação com superficialidade. Procuramos paz que venham de fora, mas não queremos conquistar uma paz que vem de dentro. Queremos sentir a energia de um passe, mas não queremos dar essa energia para as pessoas através de ouvir, de acolher, de ajudar, de abrir um pouquinho mão do mundo egoísta. Queremos passar horas vendo minisséries e fazer um evangelho bem rápido no lar, porque afinal de contas é enjoado, tem hora que é incompreensível o texto. Mas no final de semana eu vou lá, faço um ritualzinho simbólico, sei lá, eu vou, tomo um passe, como água fluidificada, tô quites com Deus, vou para a missa, comungo, vou para o culto, dou o dízimo, tá tudo quites, tá tudo beleza, é tão simples assim. Aí Einstein tem uma frase que é antológica, que diz assim, a coisa mais estranha e mais estúpida no comportamento humano é as pessoas fazerem as mesmas coisas e esperarem resultados diferentes. Uma vida inteira tendo o mesmo comportamento, mas acreditando que em algum momento, esse comportamento que sempre deu resultado X, por um acaso inexplicável, vai finalmente dar um resultado Y. Porque prefere que o mundo inteiro mude a mudar a si mesmo. E Jesus faz alguns alertas. Mas caso você queira mesmo, caso você queira salgar a terra, caso você queira ser um elemento que evita a corrupção dos valores, caso você queira de fato seguir, se prepare porque vai ter alguns probleminhas. E Emmanuel, numa mensagem belíssima, aponta item a item alguns desses problemas que a gente sente como clássicos, padrões, arquetípicos da dificuldade enfrentada por quem de fato vai querer começar a construir uma vida pautada em valores, porque Jesus e nosso querido irmão Haroldo Dutra muito bem diz, não é objeto de culto, é modelo de comportamento. Isso implica em muita coisa. É que eu vou pautar o meu comportamento no dele. Ah, mas isso é tão distante. Não, então tá. Pauta em quem? Em Nicki Minaj? Na última cantora de funk do momento do Rio de Janeiro?
Pauta na proposta moral das músicas de forró dos dias de hoje. Deve ser mais leve, deve ser mais fácil, deve dar mais paz, deve dar mais tranquilidade, mais serenidade. Não, mas você não está pegando o contexto. Às vezes é uma desculpa de veja bem que contexto foi dito, como se falar do contexto fosse desconfigurar a proposta moral do Evangelho. Muito pelo contrário. O que é correto foi ontem, é hoje e será amanhã. O que é moral foi ontem, hoje será amanhã. Como o que é indecente foi ontem, hoje e será amanhã. E aí ele diz que caso a gente queira realmente seguir, primeira coisa é que nós seremos perseguidos pelas forças da oposição moral que existe no mundo. Jesus muito claramente percebia uma dominância das sombras na terra e disse claramente o mundo jaz no maligno, ou seja, aqui a preponderância do mal. Por enquanto, aqui o reino é das trevas. Portanto, se você quiser, você vai fazer uma oposição a tudo isso. Primeira questão. E no momento que você fizer isso, e você, não, mas eu quero porque eu cansei, porque a criatura velha já não me satisfaz, eu enjoei de mim, eu não suporto mais, mas também não vou ficar no processo de culpa, me martirizando, me destruindo, me sentindo inferior, que é uma outra forma de fugir da mudança, é culpa, em uma forma infantil de agir diante da vida, constatou que está errado, foco na mudança e não na culpa. Eu sou incompetente, olha que escolhas que eu fiz. Não, quais escolhas eu tenho que fazer a partir de agora para que o resultado depois seja diferente desse de hoje que eu não estou gostando. Simples assim. Bom, mas aí você resolveu fazer isso e de fato começou a vencer esse processo na sua vida, prepare, porque além dessa oposição simbólica, social, da cultura hegemonicamente maléfica e desvirtuada moralmente, altamente relativista, parecendo coisa de gente intelectual. Eu observo muito, por exemplo, que as pessoas que usam drogas, quando eu converso com algumas delas, elas deixam muito claro que elas acreditam piamente que o não usuário é um otário. Que a pessoa que não usa droga é uma pessoa com a mente fechada, que não sabe o bom da vida, que não tem abertura, que é preconceituosa com a maconha, porque a maconha é uma erva, é uma coisa da natureza. Teve um que falou para mim, mas a maconha é da natureza, meu irmão. Eu digo, eu sei, mas não é justo que a maconha lhe dá. Por quê? Porque a maconha lhe dá uma paz que você não merece. A cocaína lhe dá uma euforia que você não merece. Paz só é realmente merecida quando você cumprir o dever. Aí você chega em casa e faz, eu vou dormir em paz, porque eu cumpri meu dever. Euforia só vem do resultado de um trabalho árduo gerando vitória. Aí você fica tranquilo. Como a mente é pautada para dar paz e euforia através de um trabalho, quando você consegue isso sem o trabalho, aí vem a cobrança. Você sente paz ao fumar maconha e todas as pesquisas mostram que você entra com 30 anos de antecedência na esclerose no Alzheimer. Porque você não merece essa paz. Você usa cocaína e todos os quadros neurológicos se antecipam 25, 30 anos, porque você não merece essa euforia. A euforia é da vitória de um trabalho conquistado. A paz é também de um trabalho realizado. Portanto, ter paz e euforia, quimicamente, seja através de uma erva, ou da cocaína, ou de qualquer outro tipo de droga, é injusto. E porque é injusto, não dá resultado bom. Mas não, você é otário, você é fechado. Experimente para ver, meu irmão. Eu sei que tu não fuma, chega um para mim, eu sei que tu não fuma, mas dá para botar no bolo, velho. Tu faz um bolo, picota o negócio, aí tu vai sentir um negócio assim, ó, que tu nunca mais vai. Me diga, eu não duvido não. O problema é que não rola. Então o argumento é esse, é um relativismo moral. Então no momento em que eu começo a querer transformar a minha conduta e entender por que o judaísmo, e com a vinda de Jesus, impactou a cultura humana do mundo ocidental, porque havia coesão e obediência e disciplina, e uma pequena tribo depois dominou o grande império que chegou lá num dia e destruiu o templo. E se disseminou. Apesar das corrupções, das transformações, até hoje, o eco
da atitude daqueles primeiros homens e mulheres que viviam sob uma disciplina na relação com Deus, chegou às nossas vidas até hoje. É quando? Aqui. Nos convidando à volta daquilo que é essencial. Então, quando eu sinto essa oposição exterior, esse discurso não, de que tudo é normal, de que tudo é permitido, aí depois eu vou sentir a outra oposição. Acho que até às vezes mais difícil. Oposição familiar. É quando as pessoas passam a dizer, você está metido a santo? Você está pensando que você é quem? Deixa de ir para esses cantos, isso dá azar. Já ouviram falar, espiritismo dá azar, dá azar. E você vem bater bumbo. É outra coisa que a gente escuta, né? Olhe, isso não é bom não, isso não é cor de Deus. E todas aquelas coisas que a gente escuta. Independente de vir por espiritismo, quando você resolve vivenciar concretamente a proposta do Evangelho. Aí vem a oposição familiar. Porque aí todo mundo na sua casa se reúne através de um elemento de coesão social hoje da família. O álcool. O maior elemento de coesão social das famílias hoje é o álcool. As pessoas não se reúnem para se ver. A maioria das pessoas se reúnem para beber. Todas as festas, até as santas, como o Natal, é regada pelo álcool. E todas as tragédias, das mais simples, como dizer algo que machuca alguém, até um acidente que provoca a morte de alguém, tem por trás o uso do álcool. Mas vai dizer que beber é uma coisa feia. Tu é muito careta, velho. Até Jesus, no casamento, transformou água em vinho. Porque quando eu quero, eu distorço para atender minha necessidade de contexto. Aí sim eu estou distorcendo. Jesus manteve uma festa, não saiu de porre com os evangelhos, com os apóstolos. E aí, meu irmão, vamos começar a tarefa, esse é o primeiro. Não foi isso. Não tem descrição no evangelho, Jesus saiu e passou mal no bafômetro. Não teve isso. Mas é o que a gente quer. Então vem uma oposição familiar. A oposição familiar é complicada porque significa dizer que, às vezes, eu vou começar a ver que começa a ficar incompatível. E eu vou ter que criar uma nova família para mim. Eu não vou abandonar minha família, eu não vou ser ingrato a meus pais, a meus irmãos, eu não vou deixar de conviver com as pessoas que eu amo, mas eu não vou compactuar com a conduta. Diferente. Continuo indo, mas não compactuo. Mas vou ficar só. Família consanguínea, família espiritual. No momento em que a gente entende isso, a gente entende... Quando eu realizo algum tipo de mudança na minha personalidade, na minha forma de ver o mundo, eu passo a sintonizar uma nova forma de viver e, conforme Paulo, na carta aos Coríntios, que não é de Renato Russo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, vai dizer, quando eu era criança, me vestia como criança, agia como criança, mas agora que sou adulto, nada disso mais me convém. Ou seja, antes de conhecer essa mensagem de Jesus, eu me comportava como qualquer uma pessoa espiritualmente infantil, mas agora eu não tenho desculpa. Eu não posso. Não é compatível e não é coerente com o que eu estou buscando. Então eu vou construir a família espiritual. Amigos. Podem muitos ser parentes também. Amigos que vivenciam e veem o mundo como eu estou vendo. Porque eu preciso dessas pessoas ao meu redor para reforçar em mim a ideia de que sim, eu estou indo para um caminho e estou vendo que você está indo também. Vamos nos juntar para reforçar. Esse é o verdadeiro conceito de igreja. Não é o templo, onde cada um coloca um símbolo e diz que o meu é melhor e você não presta porque você não tem um símbolo, segue rituais igual ao meu. Igreja, a construção de uma egrégora psicológica de pessoas que compartilham de um mesmo ideal pautado no Evangelho. Igreja. E às vezes começa um conflito dentro da própria família. Depois, no momento que a gente de fato quiser vivenciar isso, a gente pode até mesmo dentro de nossa própria instituição religiosa ser motivo de expulsão, porque a gente vai vivenciar de fato um evangelho que a maioria vive de forma hipócrita. E vai gerar um inconveniente. Porque você não aceita mais os discursos que não se concretizam em práticas. Pessoas que são capazes de fazer uma caridade material, de atender famílias, cantar em hospitais, mas não acolhem um membro da própria comunidade que sofre. Excluem, abandonam, esquecem. Não acolhem, não tentam restaurar, não visitam.
não se perguntam como está? Não buscam? Porque afinal, atender pessoas carentes é aquela coisa pontual no final de semana. Atender pessoas que fazem parte desta família ou de qualquer uma outra implica em dar mais. Nem todo mundo quer. Porque afinal de contas, queremos relações superficiais. De fato, que se você quiser vivenciar um evangelho vivo dentro da sua vida, dentro da sua própria comunidade, também você vai ser motivo de exclusão. Depois, vai vir um outro tipo de deboche. É o deboche dos que não acreditam em Deus. Hoje existe um verdadeiro culto à não crença. Existem ícones. Eu vivenciei uma experiência curiosa. Eu estava passando no viaduto do Chá, em São Paulo, e tinha um pastor evangélico com uma caixinha de som como se fosse um cinturão. Subiu em cima do negocinho, porque ele era baixinho, e começou a pregar o evangelho. Aí do lado tinha um jovem que estava com o mesmo equipamento dele, de terno e gravata, com um livro na mão, e começou a falar. Eu disse, oxe, que coisa engraçada, eu quero ver o que é que ele tem para dizer. Ele é de outra igreja. Aí aqui é um país lá, que por isso eu estou querendo dizer que o que ele está dizendo é mentira, Deus não existe, é uma invenção dos homens. E começou, aí eu, que coisa curiosa. Eu acho fantástico, realmente, a liberdade de expressão deve ser mantida. Mas existe um culto hoje aos que pregam que Deus não existe. E quando a gente vai ler uma obra como Deus não existe, ou Deus um delírio, ou os argumentos que eu vi em algumas palestras, no estilo TED, de algumas dessas celebridades do mundo do ateísmo, eles lançam argumentos bem convincentes. Mas o mais constrangedor dos argumentos que eles lançam é assim. E eu vi um deles dizendo, eu não acredito em Deus, porque em nome de Deus, até hoje a história mostra, eu só vi morte. Eu vou matar você, porque o homenzinho que mora lá em cima, que eu acredito, é melhor do que o homenzinho que mora lá embaixo, que você pensa que existe. E budistas matam hinduístas, judeus e muçulmanos se matam, cristãos dentro de si se matam. Então o que a gente vê é que a fé é motivo de ódio, de decepção e de morte. É uma visão reduzida, reducionista e enviesada da fé. Porque a maioria, na verdade, busca sinceramente, mesmo que não esteja vivendo sinceramente, ao menos busca sinceramente. É uma minoria que equivocadamente mata em nome de Deus. Graças a Deus. É só pensar no mundo muçulmano. 97% é sunita. Graças a Deus. 3% é xiita. E desses 3%, uma pequena minoria é radical islâmico. Senão, a coisa estava complicada. Mas é a visão reducionista. Então, também teremos que enfrentar o escárnio do mundo acadêmico. Porque eu também já conversei com pessoas que não acreditam em Deus, e elas pensam que quem acredita em Deus é um alienado, é um manipulado, é um idiota, que vive sendo usado pelas religiões. E que não tem a mínima leitura, a mínima compreensão intelectual, é de uma intelectualidade completamente superficial e rasa, e somente pessoas tão rasas podem acreditar numa coisa tão fantasiosa como Deus. A mesma coisa do cara que fuma maconha. Tão equivocado, tanto quanto alguém que acredita em Deus e que acha que todo ateu não presta vai para o inferno. Porque conheço muita gente que não acredita em Deus e tem uma vida pautada no Evangelho sem saber. Como conheço muita gente que acredita em Deus e tem uma vida pautada no Evangelho que ela criou, sabendo. E aí todos esses estereótipos perdem todo o sentido, porque ao final de contas a proposta de Jesus não era formalista, simbólica, era de prática, clara. Depois, nós também teremos que ver o tempo inteiro, daquela época até hoje, e conviver com a dificuldade de estar num mundo em que cresce frondosamente mais o joio do que o trigo. Constrangedor. Também ver o progresso dos ímpios, como Asaf, no Salmo 73 e 77, declara sua angústia de ver os maus prosperarem, ele que segue a Deus, não vê nada acontecer. Porque a prosperidade dos maus ou dos ímpios é prosperidade segundo o mundo material. Sucesso profissional, dinheiro. Fulano mora numa casona, fulano tem uma vida boa.
prosperidade na concepção de Deus é de uma outra ordem, porque não é algo que só se dá aqui. Porque aquela casona, aquele carrão, você não leva depois. Mas Jesus propõe que a gente construa um tipo de prosperidade que ela é duradoura, que ela não se corrompe com a traça, com a ferrugem, para que ela seja também como o sal, que mantém incorruptível. Essa é a proposta. Então, se eu for olhar pelos olhos do mundo, eu vou ver os ímpios prosperarem. Se eu for olhar pelos olhos de Deus, eu vou perguntar: e no momento, deste momento em que eu estou tendo que repensar a minha vida, porque eu estou numa crise, todo mundo está em crise, o país está em crise, aí todo mundo fala de crise, normal, qual o sentido? Veja, o que eu tenho ganhado? Eu posso ser mais fraterno, mais amigo, eu posso conviver mais com as pessoas, eu posso repensar minhas atitudes, e ao final de um processo desse eu saio tão rico de coisas que não são coisas, mas de valores que enquanto eu estava embebecido com a conquista das coisas, eu não tive tempo de conquistar. Por isso, às vezes, a crise é tão importante, porque ela me obriga a lançar olhos sobre aquilo que é essencial. É uma outra forma. Temos ainda que experimentar, por isso mesmo, a incompreensão da maioria das pessoas. É difícil entender. Afinal de contas, uma pessoa que realmente quer pautar a vida com valores, num mundo de relativismo, é considerada ou arcaica, ou alienada, ou metida a santa, tudo. Todo tipo de título ou de adjetivo pejorativo. Jamais um ser sinceramente em busca de Deus. Nunca. Sempre alienado, quadrado, moralista, fundamentalista, tudo de adjetivos negativos para quem quer buscar uma vida pautada de fato em valores. Menos um homem buscando pautar a vida em valores voltados para Deus. Não vai se escutar isso. Por isso a gente vai sentir, óbvio, uma solidão imensa. E essa solidão só é compensada quando você encontra outras pessoas que estão tentando a mesma coisa. Porque eu digo sempre que às vezes a gente tem que vir mesmo para um lugar como esse, para uma igreja. A gente tem que vir para ouvir e dizer uns para os outros: é isso mesmo, a gente é tudo doido. Porque a maioria faz tudo o contrário. E como é que eu faço para mim não ser levado ou tragado nessa onda do que todo mundo faz, eu vou fazer para não me sentir excluído e diferente? Porque uma das maiores descobertas do nazismo, nas pesquisas feitas pós-Segunda Guerra, sobre comportamento humano e manipulação de comportamento coletivo de grupo, foi que a maioria das pessoas fizeram o mal só para não se sentir diferente dos outros. Era uma minoria que coordenava os campos de concentração ou as experiências dantescas. Mas a maioria, para não se sentir discriminado no grupo, fez. Por isso que, em psicologia, personalidade, quem você é, importa menos do que lugar e onde, e com quem. Quem você é importa menos do que com quem você está e onde. Vigiem os filhos. Se preocupem com quem eles estão e onde, porque por mais que você o eduque, dependendo de com quem ele conviva, ele é tragado pelo desvirtuamento moral. Essa é a realidade dos dias de hoje. E diz ainda que nesse processo nós veríamos então calúnia, pedrada e ingratidão. Porque afinal de contas estaríamos o tempo inteiro na contramão do que é proposto para a maioria. Na contramão dos valores, que é majoritário. Então, nesse processo, a pergunta que a gente deve se fazer, e ela é completamente assim constrangedora, é: o que na minha vida me diferencia de um ser humano vulgar? Quando eu falo vulgar, não é na vulgaridade, é vulgar comum no sentido de que não é pautado por nenhum valor. Em que eu me diferencio na conduta? Em que me diferencio como aluno, como professor, como profissional, como pessoa, como pai, como mãe? A minha família é construída através de um conjunto de valores que impacta quem está ao redor? É motivo de comentários? Que família equilibrada! Meu casamento é motivo de comentários? Que casal equilibrado! A minha vida profissional é motivo de comentários? Que pessoa decente! A minha fala com as pessoas é: que pessoa que cala quando alguém fala mal do outro. E que nunca vi falar mal de ninguém.
Se não, o que eu tenho buscado tem surtido que efeito na minha vida? Apenas um bem-estar de final de semana ou de dia de semana? Um passe, uma palestra, um estudo, eu volto para a mesma condição de comportamento? Então, estou num processo de incongruência. Agora, Deus, Ele é amor infinito. E aí essa é a grande vantagem. Amor infinito. E amor infinito implica dizer que não se perde um único filho no rebanho. E nesse processo, quando a gente estiver numa profunda incoerência entre o que se sabe e o que se faz, a dor violentamente se nos apresenta para que a gente finalmente decida voltar para o caminho da correção. Porque quando Davi faz aquela belíssima oração diante de um momento constrangedor de sua vida, conhecida como Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele deixa bem claro que se não faltará é porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, depois de ouvirmos essa palestra do Rossandro Klinge, com tantos esclarecimentos em torno de nós mesmos e de nossas condutas, que tudo o que ele disse possa ficar para a nossa reflexão. Então, meus irmãos, vamos ao passe coletivo? Senhor Jesus, irmão amigo, nesse momento, Jesus, onde acabamos de assistir a palestra tão cheia de entendimentos, de explicações, de reflexões, estamos todos aptos a receber a dádiva do passe. Passe esse, Jesus, que será luz, que será um norte em nossas vidas. E ainda Jesus vai vir cheio de cura, de amor, de fé, de esperança. Nesse momento, Jesus, aonde o Senhor estende sobre todos nós os seus braços amorosos. A sua mão, Jesus, está posta sobre nossas cabeças. E de suas mãos, Jesus, vão sair fluidos de energia curativa, cheias de fé, de esperança. Esperança, Jesus, de dias melhores. Amado Mestre Jesus, na hora que essas energias forem caindo, Jesus, sobre nossas cabeças, ela vai procurar todos os lugarzinhos, Jesus, aonde não está muito bom, aonde está precisando de cura. Então, Jesus querido, nós somos gratos por tudo que o Senhor faz por nós. Somos gratos, Jesus, pelo seu amor incondicional. Senhor Jesus, que possamos refletir tudo que ouvimos na palestra, para que possamos, Jesus, colocar em prática e ter um pouco de paz nas nossas almas. Senhor Jesus, nesse momento tão especial, estamos todos no aconchego dos nossos lares. Que o Senhor possa, Jesus, passar em volta das nossas casas um cordão fluídico, luminoso, de energia protetiva. Energia essa, Jesus, que não vai deixar que nenhum mal ultrapasse esse limite, Jesus, colocado por ti.
Amado Mestre Jesus, irmão amigo, eu ainda pego, Jesus, todos esses meus irmãos que acabaram de assistir à palestra e coloco, Jesus, todos nos seus braços amorosos, porque eu sei, Jesus, que o Senhor vai deixar que eles saiam desse abraço só depois que estiverem refeitos de todas as dores do sofrimento. Então, Jesus querido, eu peço humildemente, Jesus, que coloque em nossas águas que estão expostas sobre a mesa o remedinho necessário para que continuemos o nosso tratamento. Então, Jesus, de uma maneira toda especial, eu te convido, continue conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di